Quero perguntar aos futuristas, onde estão as 12 tribos de Israel que iriam passar pelo julgamento dos discípulos? Afinal, Jesus disse que ele e os discípulos iriam julgar as 12 tribos. João Espírito relatou a visão que teve na vinda do juízo no ano 70 DC. Tenho certeza que este vídeo vai despertar sua curiosidade para estudar com mais atenção as Escrituras. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, glória, louvor e adoração seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é: se Jesus não voltou, onde estão as 12 tribos de Israel para serem julgadas? As 12 tribos de Israel foram a tribo de Rubem, Simeão, Judá, Zebulão, Isacar, Asher, Naftali, Efraim, Manassé, Gade, Benjamim e Levi. Essas tribos não existem mais, logo não tem o porquê esperar a volta de Jesus para julgá-las. Vamos ler algumas passagens que deixam claro que a vinda do Filho do Homem já ocorreu e já houve o julgamento. Na regeneração, ele, com seus discípulos, iriam julgar as 12 tribos. Eu te convido a ler o livro histórico de Mateus, capítulo 19, versículo 27 e 28. Assim está escrito: Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Para os futuristas, para a teologia, para os religiosos, a religião, eles dizem: Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Então, eu te pergunto, onde estão os espíritos ou o espírito dos discípulos dos 12 que iriam julgar as 12 tribos de Israel? Eles estão aonde? Eles estão no Hades, na morte adeana? Eles estão dormindo? Eles estão guardados em algum lugar, aguardando a volta que a religião promete de Jesus? É isso? Ainda existem essas 12 tribos de Israel na terra, em pleno século 21, no ano 2021? Ele diz que na regeneração, o que significa a palavra regeneração? Veja, no dicionário Almeida, regeneração, novo nascimento. Ou 2, o tempo em que Deus vai renovar tudo. Quando Deus renovou tudo? Para os futuristas, ainda virá, porque eles dizem que o Filho do Homem ainda virá. Então, a regeneração só pode ocorrer quando ele vier. Mas nós vamos ler em Apocalipse que Deus já julgou. Deus julgou Israel. Deus julgou os israelitas. E eu vou te mostrar alguns versículos que Jesus disse, provou, mostrou que ele já voltou. Então não há como ter mais julgamento das 12 tribos de Israel. Não há mais como. Deixa eu ver se tem aqui na Rossais. Vamos ver aqui como fala. Regeneração. Renascimento de quem recebeu graça pelo batismo ou pela penitência. Segunda vida, segundo nascimento. É o que fica mais interessante, é a Almeida mesmo. O tempo em que Deus vai renovar tudo. Então Deus não renovou nada ainda. Porque ele disse assim, ó: digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Para que os que acreditam na escatologia consumada, essa regeneração ocorreu quando? No ano 70 DC, na primeira era cristã. Jerusalém foi sitiada durante 3 anos e meio, 42 semanas ou 1260 dias. E quem cercou Jerusalém foi o general Tito, com os soldados romanos. 1/3 foi levado como escravo, 1/3 morto à espada e à escravidão, à crucificação, e 1/3 foi purificado como ouro e prata dentro de Jerusalém. Mas tem passagens que mostram que Jesus iria vir naqueles dias. Jesus prometeu que alguns dos que o viram em carne não passariam pela morte até a volta dele. Ele disse isso em Mateus 16, 27 e 28. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito.
28. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então esse versículo 28, ele deixa uma pulga atrás da orelha. Se Jesus não veio ainda, se não foi estabelecido ainda o reino de Deus, então tem pessoas que estavam com ele, ouvindo ele pregar, ouvindo ele falar, que estão com quase 2000 anos. Porque ele disse, Jesus de Nazaré, e ele não era mentiroso. Ele era Deus. Ele estava revestido de carne e sangue como um judeu, mas o que estava ali dentro era o Espírito de Deus. E na boca de Deus não há mentira. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. No seu reino. Não quando ele ressuscitou no terceiro dia, mas no reino de Deus, quando foi estabelecido. Jesus disse que beberia o vinho novo com os discípulos no reino de Deus. Se Jesus ainda não voltou, então esta reunião ainda não ocorreu. Veja, Mateus capítulo 26, versículo 29. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia. O que significou aquele dia? O dia do juízo, do ano 70. Deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo, ou seja, o vinho espiritual, com vocês no reino de meu Pai. Porque o reino de Deus não é de comida e nem bebida. O reino de Deus é espiritual. E só vive no reino de Deus aqueles que têm fé. Os que são herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, que são os filhos da fé, não das obras. A religião busca obras, mas os que estão na fé vivem por fé, reinam em vida, confessam que estão no reino de Deus, o Espírito, não a carne. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, meu amado, se Jesus não voltou, se ainda não foi estabelecido o reino de Deus espiritual, como está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 3, então os discípulos ainda estão esperando. Quase 2000 anos, porque o juízo ocorreu no ano 70. Nós estamos no ano 2021, então é quase 2000 anos. Os discípulos estão esperando ainda. E estão esperando ainda também para julgar as 12 tribos de Israel. Agora, eu não sei aonde eles vão achar 12 tribos de Israel. Porque eles ficam falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então eles têm que também falar aonde é que estão esses abençoados dessas 12 tribos de Israel. Porque o mais conhecido deles foi a tribo de Levi, que foi separado para o sacerdócio. Foi separado para prestar serviço no templo que havia em Jerusalém, no templo terreno. Só que o templo foi derrubado no ano 70. Então foi dado fim aos sacerdotes, aos levitas, no ano 70 DC. E foi estabelecido a Jerusalém espiritual. Então onde estão esses que pertence a 12 tribos de Israel? João em espírito viu os que julgaram as 12 tribos de Israel. Olha que interessante Apocalipse. Ou o povo israelita. Vou ler de novo aqui, é que eu tenho minhas anotações aqui. João em espírito viu os que julgaram as 12 tribos de Israel. Ou o povo israelita. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi tronos, João em espírito na ilha de Patmos. João foi preservado vivo para escrever as 7 igrejas da Ásia e porque ele foi testemunha, como diz lá no comecinho, no capítulo 1 do versículo 5 em diante, ele foi a testemunha de Jesus para escrever as 7 igrejas. E ele disse, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para quem Jesus deu autoridade para julgar? As 12 tribos de Israel não foram para os seus discípulos? É uma revelação ou não é uma revelação de Deus? Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. João viu, João não irá ver mais, nada de futuro. João estava vendo em espírito, porque afinal de contas ele estava naquele ambiente de juízo, naquele ambiente de julgamento contra o povo de Israel, contra os israelitas. Então ele estava vendo, vi tronos em que se assentaram aqueles, os 12, a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram
com Cristo durante 1000 anos. Esse 1000 anos aqui é uma parábola. Eu tenho um vídeo aí que fala sobre os 1000 anos. Então João estava vendo os 12 para se cumprir o que Jesus disse. E os que me seguirem irão, o quê? Julgar as 12 tribos de Israel. Então esse juízo já veio. Para que palavra mais sensata do que essa? Mais fiel do que essa? Ele viu em espírito os que haviam sido separados. Porque afinal de contas foi isso que ele disse. Olha, veja, digo a vocês, verdade, Mateus 19, 28. Digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de novas coisas, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Para julgar, e João viu em Apocalipse, pois era o livro escatológico, era o livro da consumação do julgamento de Deus. O livro de Apocalipse foi escrito para o juízo. Ele não foi escrito para nós do ano 2020, 2021, para o século 21, não. Ele foi escrito para 7 igrejas da Ásia, para dizer aos anjos das igrejas, aos irmãos, que havia chegado o dia do Senhor. Apocalipse 1:10. Havia chegado o julgamento de Deus. Então ali era para eles se levantarem, não serem mornos, mas ser fervoroso na fé. Era isso. Então João vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Julgar quem? As 12 tribos de Israel. O juízo de Deus chegou quando João estava na ilha de Patmos. Veja, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Você entende como é fácil entender, pela revelação, como é fácil entender o livro de Apocalipse? Apocalipse é um livro de receita, não tem segredo. A conta fecha. Quando nós falamos pelo Espírito, quando nós cremos no que está escrito, a conta fecha. E na religião a conta não fecha. Fica algo no ar. Veja, Apocalipse 14, 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, não as leis de Moisés, o evangelho, as boas novas, eterno, para proclamar aos que habitam na terra. Então depois do juízo de Deus, a vida seguiu. Porque pessoas dizem que a terra vai pegar fogo, que vai explodir. Não, o reino de Deus é aqui. Quando a pessoa confessa, quando a pessoa crê, quando a pessoa vive pela fé, então ela está no reino de Deus, ela reina em vida. O reino de Deus é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e toda nação, tribo, língua e povo. 7. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Meu amado, o juízo chegou nos dias de João. Ele estava ali em espírito para escrever às 7 igrejas, dizendo que o juízo havia chegado. E eles dizem, os teólogos estudiosos dizem que Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o dia do Senhor é domingo. É uma mentira. O dia do Senhor sempre representou o juízo de Deus, o julgamento de Deus. E João disse: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou, não chegará, pois chegou. Ele estava dizendo isso no ano de 69 e 70, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado, por nos dar essa revelação, por nos dar essa capacidade de entendermos a palavra dele. Da mesma forma que os anjos, que os irmãos das 7 igrejas entenderam as metáforas, as figuras de linguagem, nós hoje entendemos. Isso é algo glorioso. Dentro de uma chamada igreja, jamais você vai entender isso, porque Deus não está nesses lugares. Nesses lugares não tem revelação de Deus. O que tem aí são inspirações de homens, são doutrina de homens. Só entende isso quem está vivendo na eclésia, está fora. Porque igreja significa eclésia, chamado para fora. Então, para os que estão chamados para fora, Deus dá a revelação. E nós entendemos. Para isso que ele, João, foi preservado vivo para escrever as 7 igrejas. João, livro histórico, capítulo 21, versículo 20 ao 23. Estava andando Pedro, João e Jesus. Ele já havia ressuscitado. Ele estava andando, sei lá, na areia, na praia, em algum lugar. E Jesus diz como Pedro iria glorificar a Deus, como Pedro iria morrer, e também falou sobre João.
Pedro voltou-se e viu que o discípulo... Pedro voltou-se, João 21, a partir do 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Versículo 21. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Ou seja, Jesus, quanto a João? Como que ele vai morrer? Como que ele vai glorificar o Pai? Leia o contexto que você vai entender isso. Estavam andando e Jesus falou: Pedro, você vai morrer assim, você vai glorificar o Pai assim, você vai ficar velho, as pessoas vão te levar daqui para ali, vão te trocar, essas coisas. E Pedro viu João e falou: Senhor, e quanto a este, quanto a João? Como vai ser a morte dele? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, versículo 22, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Foi para isso que João foi preservado vivo. Nero jogou ele num tambor de óleo fervendo e ele não caiu fio de cabelo. Nero, então, mandou ele para a ilha de Patmos, porque já era uma profecia de Jesus, já era uma determinação do Pai. Só acontece alguma coisa com uma pessoa, meu amado, se Deus permitir. Se Deus disser: chegou o seu dia, volte para a sua pátria, filho. Chegou, acabou. É um infarto, é qualquer coisa, é dormindo. Assim foi com João. Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu volte. A pergunta que se faz, quem está na graça de Deus: onde está João se Jesus não voltou? Onde está esse apóstolo do amor? Está com quase 2000 anos. Onde está isso? Pergunta-se para a teologia, para os pais da igreja, para os religiosos. Onde está João, já que Jesus não voltou? Então foi para isso que ele ficou vivo. Para escrever sobre o juízo de Deus que havia chegado, para escrever sobre o julgamento que as 12 tribos foram julgadas de acordo com o que Jesus disse: os que me seguirem julgarão juntamente comigo as 12 tribos de Israel. E já aconteceu isso. Não haverá mais julgamento. Nós, povo gentil, não passaremos pelo juízo. Nós fomos absolvidos. Afinal de contas, nós fazemos parte da herança dos filhos pela fé de Abraão. Amém? Vou terminando por aqui. Se esse vídeo foi útil, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Saiba que tu és o melhor da criação do Pai. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima.